Meus caros alunos, estamos a abrir o nosso 15º encontro, 15ª aula. O tema de hoje será angústia. Como sempre tenho feito e colocado o cenário do nosso trabalho, vou apresentar a vocês os recursos didático-pedagógicos que acompanharão vocês na iniciação ao conhecimento da angústia na visão de Freud e no aprofundamento do conceito de angústia em Freud. Vamos falar de Lacan de passagem, mas o prato principal, cardápio de hoje, será angústia na visão freudiana. Quem de nós já não experimentou a angústia? Uma experiência de tristeza, uma experiência de desencontro, uma experiência de mal-estar psíquico e físico. A angústia faz parte da vida do ser humano. Assim como nós já dissemos em outros encontros, quanto mais a gente se aprofunda no comportamento do ser humano, mais a gente se dá conta das fragilidades e das potencialidades. E uma das fragilidades que sempre aparece é a experiência da angústia. Angústia, tristeza, mal-estar, desconforto físico e mental, desencontro existencial, medo do amanhecer, o medo da noite, o medo dos acontecimentos que não temos controle, medo das variáveis que não dominamos. Tudo isso gera angústia. A sociedade que nós estamos vivendo, os desencontros socioculturais, sociopolíticos, os desencontros do ponto de vista de um lugar digno para uma sobrevivência saudável. A vida tem um preço muito alto. Hoje mesmo estava observando no farol um senhor, acredito que com mais de 50 anos, tentando vender vasos de flores artísticos para a sua sobrevivência. E por mais ou menos uma hora fiquei a observar o comportamento das pessoas e as relações que se davam, enquanto um ser humano buscando a sua sobrevivência, motoristas diversos, com atenção, com desatenção. Alguns recusavam de uma forma educada, outros reclamavam da presença na rua, do trânsito, outros a fechar os vidros, outros a interromper a comunicação. A angústia faz parte, é inerente ao ser humano. Vamos buscar nesse contexto um melhor conhecimento. Então, estamos no 15º encontro, tema angústia. Sejam bem-vindos, uma boa concentração, um bom trabalho. Estamos diante
de um quadro chamado O Grito, a famosa obra de Edvard Munch, de 1893. É um ícone artístico que ressoa profundamente com os princípios da psicanálise. Esta obra pode ser vista como uma representação visual vívida da angústia existencial e do medo profundo, temas que são fundamentais na exploração do inconsciente na psicanálise. O Grito retrata uma figura como uma expressão profunda de terror em um cenário distorcido e turbulento. Na psicanálise, isso pode ser interpretado como uma manifestação externa de uma angústia interna, um conceito central na obra de Freud. A expressão no rosto do personagem central é uma visualização da angústia existencial, refletindo o medo, a ansiedade e a sensação de desamparo, que são frequentemente explorados no processo psicanalítico. A paisagem ao redor da figura central é irreal e distorcida, sugerindo uma percepção alterada da realidade. Na perspectiva psicanalítica, isso pode simbolizar a dissonância entre o eu interno e o mundo externo, um tema comum em muitos estados de ansiedade e neurose. A ponte e a água no quadro podem ser vistos como símbolos. Na psicanálise, pontes são frequentemente interpretadas como transições ou mudanças na vida, enquanto a água pode representar o inconsciente. Juntos, esses elementos podem sugerir uma luta interna ou uma jornada por meio do inconsciente. O ato de gritar, tão poderosamente retratado nesta obra, pode ser visto como uma explosão de emoções reprimidas do inconsciente. Freud acreditava que emoções reprimidas podem se manifestar em comportamentos ou sintomas físicos, e o grito pode ser interpretado como um desses sintomas. A figura parece estar isolada e separada das demais pessoas ao fundo, o que pode simbolizar a alienação, o sentimento comum em muitas experiências de ansiedade e distúrbios psicológicos. A psicanálise frequentemente explora como o isolamento e a alienação impactam o psicológico. O grito também pode ser interpretado como uma representação do medo da morte ou da aniquilação, um conceito frequentemente explorado na psicanálise. O terror expresso na obra pode refletir o medo profundo do desconhecido, ou fim da existência. As cores e formas usadas por Munch intensificam a sensação de angústia. Na psicanálise, o uso de cores e formas pode ser interpretado como uma expressão de estados emocionais internos. As cores quentes e as linhas ondulantes contribuem para uma sensação de inquietude e tumulto emocional. A obra ressoa universalmente, sugerindo que a angústia e o medo são as experiências compartilhadas na condição humana. Na psicanálise, a exploração dessas emoções universais é fundamental para entender o comportamento e a psicologia. O grito pode ser visto como uma janela para o sofrimento psíquico, oferecendo uma visão visual de que muitas vezes é experimentado internamente. A obra convida a uma reflexão psicanalítica sobre a natureza da dor e a sua expressão. No contexto da psicanálise, a arte como grito pode ser utilizada como um ponto de partida para discussão e interpretação. Em resumo, O Grito de Edvard Munch é uma obra que considera visualmente muitos dos conceitos explorados na psicanálise, particularmente a angústia e o medo profundo. Bem, diante desse contexto da angústia, do quadro, o grito, vamos nos juntar a Paul Sartre e vamos refletir um pouquinho sobre este pensamento. A existência precede a essência. Somos o que fazemos de nós mesmos.
Não se trata de concordar ou discordar, trata-se de compreender as provocações. Evidentemente que entre existência e essência existe uma discussão filosófica muito profunda. Não vamos entrar no mérito da discussão acadêmica. O importante é que nos deixemos nos provocar. A afirmação de Jean-Paul Sartre, a existência precede a essência, oferece um ponto de partida interessante. Vamos a ela. É um bate-bola entre filosofia existencialista e psicanálise. Evidentemente, dois pontos de vistas diferentes que se separam e que se encontram. Observe alguns princípios. Sartre enfatiza a liberdade e a responsabilidade individual na criação do próprio ser. Nós somos responsáveis por nós mesmos e temos o espaço da liberdade e da nossa responsabilidade para nos encontrarmos, para identificar o nosso lugar, para encontrar espaços para o direito de ser o que nós quisermos. Isso na visão de Sartre, na visão existencialista. A psicanálise reconhece a autonomia do sujeito, por outro lado, limitado pelas estruturas inconscientes. Já brincamos aqui com vocês quando dizíamos como fica o livre-arbítrio se é o inconsciente que é a bússola de nossa vida. Pense nisso. Continuando. Enquanto Sartre fala de uma escolha consciente, a psicanálise diz que a psique é governada pelo inconsciente. Para Sartre, nós construímos a nossa identidade, nós somos sujeitos, protagonistas de nossas escolhas e ações. Por outro lado, a psicanálise vê a nossa identidade influenciada pelos fatores externos, desde o nascimento, desde a relação com os pais, a sociedade e a linguagem. Sartre identifica a angústia com a liberdade e com a responsabilidade de escolha. Nós somos criaturas angustiadas porque experimentamos a liberdade. Na psicanálise, a angústia está relacionada aos conflitos internos, desejos incompatíveis com a realidade social e pessoal. Voltando à questão da existência precede a essência, Sartre falará de uma essência pré-determinada. Freud, por seu lado, sugere que aspectos de nossa essência estão na dependência da experiência da sexualidade. Para Sartre, o indivíduo é criador do próprio significado. Na psicanálise, ela conta com a pressão da sociedade e da cultura na formação do indivíduo, de modo especial por meio de Édipo, complexo de Édipo. Na visão existencialista, o conflito sempre surge da experiência da liberdade e da escolha. Para a psicanálise, muitas vezes, o conflito vem da necessidade de conciliar desejos internos com as demandas externas. Tanto o existencialismo como a psicanálise
valorizam o autoconhecimento e a introspecção. Sartre continua enfatizando a recriação de si mesmo, enquanto a psicanálise investe na reestruturação dos aspectos inconscientes, do ego, do self. Fechando, embora existam diferenças fundamentais entre o existencialismo de Sartre e a psicanálise, ambas oferecem valiosos insights sobre a natureza, o comportamento do ser humano. A psicanálise foca no inconsciente e o existencialismo foca e dá ênfase à liberdade. Depois, com calma, retorne a esse texto e o leia no original e agregue a sua história, agregue a sua existência e responda: a existência vem antes da essência ou a essência vem antes da existência? Uma questão filosófica. E uma questão psicanalítica: como fica a psicanálise diante da filosofia existencialista? Uma boa provocação. Vamos para o próximo bloco. Nosso prato principal hoje. Então, vamos pensar de uma maneira estruturada a respeito da natureza da angústia. Em base ao mapa mental, elaborei essa reflexão que vai nos ajudar. Vamos observar as colunas mestras. Então, vamos comentar hoje um pouco da natureza da angústia. O exemplo dado no início da abertura dessa aula, desse encontro, um vendedor em um farol representa e atualiza o sentido da angústia, do desespero, da busca pela sobrevivência, da indiferença, da experiência da indiferença, da experiência dos preconceitos, da experiência da invisibilidade, da experiência da existência. Nessa experiência encontramos o sentido da angústia, a natureza da angústia, uma tipologia de angústias, a origem da angústia, a presença dos mecanismos de defesa, angústia em diálogo com a repressão, angústia em diálogo com as psicopatologias, possíveis abordagens terapêuticas e desenvolvimento na atualidade. Esse aqui é o cardápio nosso. Vamos observar alguns desdobramentos. Então, vamos fazer a primeira abordagem usando a ideia de angústia como um sinal de alerta para o ego. Existem conflitos inconscientes que serão a causa da angústia. Então, aqui nós temos a definição. Vamos observar a angústia realística e a angústia neurótica e a angústia moral, a diferença das três. Falando da origem, vamos à teoria do desenvolvimento, observar os conflitos. Interessante considerar a repressão e outros mecanismos que aparecem na experiência da angústia. Angústia e repressão. A repressão como uma resposta à angústia. Neuroses de transferência e neuroses narcísicas. É interessante essa diferença. Quando nós deslocamos a angústia para um outro objeto.
conscientização que nós estamos a fazer neste momento, identificando as fontes da angústia, técnicas para se trabalhar a angústia, associação livre, sonhos, resistências, transferências, e depois de Freud. Esse é o contexto que será motivo do nosso trabalho de hoje. Bem-vindos e vamos mergulhar em águas profundas. Em base a este mapa mental, então entramos neste novo bloco, e vamos então identificar os elementos principais do mapa mental. Então nós temos a primeira abordagem, natureza da angústia. A angústia é um estado emocional complexo que se caracteriza por sentimentos de tensão, preocupação e desconforto psicológico. Certamente, pelo tempo de nossa existência, desde os adolescentes no ensino médio, que estão aqui conosco, até essa diversidade de faixas etárias, todos já experimentamos angústia de uma forma ou de outra. Sentimento de tensão, preocupação e desconforto psicológico. Angústia, aquele nó na garganta, aquela experiência de um corpo que se congela, que esfria diante do inusitado, não esperado. Angústia na família, angústia no trabalho, angústia no dia a dia, angústia do futuro, angústia diante de alguns medos, angústia diante de incertezas, angústia diante da vida, angústia diante da morte. Muitos já experimentaram a morte de entes queridos, pai ou mãe, ou irmãos, ou amigos, ou parentes. É uma experiência de angústia, de não encontrar sentido naquilo que está acontecendo, de se sentir despedaçado diante de uma situação que nós não controlamos. A experiência da angústia. Então, natureza da angústia, um estado emocional complexo, muitas vezes acompanhada de sensações físicas, palpitações, pressão no peito. Avançando, tipos de angústias. Angústia realista, três tipos. Angústia realista refere-se a uma resposta proporcional a uma ameaça real e objetiva. Por exemplo, sentir angústia diante de uma situação de perigo físico iminente em uma reação realista. A experiência das enchentes, a experiência de tempos muito chuvosos, a experiência da inundação, a experiência da casa sendo solapada pelo rio, a experiência do carro sendo tomado pelas águas. Refere-se a uma resposta proporcional a uma ameaça real objetiva, a angústia realista. Angústia neurótica, ao contrário da realista, a neurótica é desproporcional à ameaça real. Surge sem uma causa externa identificável, com frequência, com raízes em conflitos internos e medos irracionais. Veja, por exemplo, a síndrome do pânico, que gera angústia, gera desespero, congela o corpo, mexe nas palpitações do coração. Angústia neurótica é desproporcional à ameaça real. Quanto à origem da angústia, segundo as teorias
A angústia pode se originar de experiências traumáticas ou conflitos não bem resolvidos, na visão de Freud, de modo especial nas fases iniciais do desenvolvimento emocional e psicológico. Portanto, senhores pais, aqui presentes, observem como se dá o tratamento às crianças, aos filhos, que temos o privilégio de recebê-los como presente e o privilégio de cuidar de cada um deles. Uma educação desastrosa, desastrante, desestrutura a personalidade dessa criança, desse jovem. Em geral, a angústia brota, na visão freudiana, de modo especial de 0 a 6 a 7 anos. Portanto, a qualidade da educação dada nessa fase deve ser repensada. Mecanismos de defesa, com certeza. A repressão é o mecanismo de defesa primário, onde nossos pensamentos e desejos que não são aceitos são preservados. O mecanismo de defesa, ou os mecanismos de defesa, ajudam a reduzir a ansiedade, mas, por outro lado, pode gerar problemas psicológicos. Com relação à repressão, a repressão tem uma relação direta com a angústia. As imagens são significativas, depois vocês terão acesso aos anexos, e aí, em revisitando, poderão fazer uma releitura com mais detalhes. Ao reprimir desejos e pensamentos, cria-se aos poucos um estado de tensão interna, que pode se transformar em angústia. Quanto às psicopatologias, nós vamos encontrá-las nas neuroses transferenciais. Nesses casos, a angústia se manifesta em relações interpessoais, onde os conflitos internos são projetados em outras pessoas, com os mesmos padrões das relações anteriores. Isso aqui acontece muito na relação analista e analisando. Neuroses transferenciais. Neuroses narcísicas, aqui 2 tipos de neuroses, transferenciais e narcísicas. Nas narcísicas, toda a questão se centra no eu, na autoimagem idealizada. Quanto à abordagem terapêutica, o primeiro passo no tratamento é a conscientização dos conflitos e sentimentos subjacentes à angústia. Introspecção, aquele mergulho para dentro de nós mesmos, aquela tentativa de encontrar no inconsciente memórias, lembranças, experiências ali guardadas. Técnicas analíticas, nós estamos a falar da associação livre, da interpretação de sonhos, transferência contra transferência, já que estamos a falar de uma psicanálise freudiana. Depois de Freud, enquanto Freud lança as bases para nos iniciar na compreensão da angústia, outros teóricos expandiram suas ideias. Então nós temos novas contribuições, novas compreensões, de modo especial da neurobiologia e considerar as influências do ambiente. Quanto às teorias modernas, hoje nós podemos incluir, outro dia me perguntava um psicólogo se poderia trabalhar em psicanálise com a terapia cognitivo-comportamental.
TCC. Evidentemente, ela é uma boa ferramenta, uma boa estrutura para trabalhar angústia numa perspectiva psicanalítica. Hoje nós temos então a TCC, temos a psicologia humanista e temos uma diversidade de terapias, entre elas a Mindfulness. Todas contribuem para uma visão do conjunto, holística, da angústia. Perfeito? Vocês poderão ler depois esses slides. Eles têm a pretensão de representarem o conteúdo principal do nosso trabalho. São essas abordagens que nós estamos a fazer em falando da angústia na perspectiva da psicanálise. Mudando o bloco, nós entramos aqui no texto, também relacionado ao mapa mental, para que não exista uma divergência muito grande entre o que apresentamos no mapa e o conteúdo. Sempre apresento uma síntese de 10, 15 páginas a respeito do tema na perspectiva do nosso mapa mental. É um tema, é uma abordagem facilitada, é uma abordagem didático-pedagógica que procura facilitar a compreensão. Falar de maneira fácil de desafios complexos. Falar de maneira fácil de conceitos complexos. Sempre recomendo uma leitura a posteriori, uma leitura após o nosso vídeo aula, no seu melhor momento de rendimento, de concentração, para que a gente crie a familiaridade. No caso, com esse mundo da angústia na visão freudiana. Então, rapidamente apresentando o texto. Tenho reforçado nesse quarto módulo que adotei, a partir do quarto módulo, uma postura de coordenar, de orientar os alunos no uso dos recursos didático-pedagógicos. Me dei conta, como o nosso tempo é restrito, me dei conta que o ganho é maior quando vocês têm uma orientação ao uso dos instrumentos didático-pedagógicos para iniciação, para melhor conhecimento e para aprofundamento. Apresento o texto dentro dessa perspectiva a vocês. O texto que reflete a estrutura, o esquema do nosso mapa mental. A angústia é notavelmente complexa. Envolve uma mistura de emoções que vão para além da ansiedade. Envolve uma sensação, uma experiência de incerteza, imprevisibilidade e contribui para uma sensação de estar perdido ou desorientado. Levem com vocês, ao longo desse estudo, a imagem do ancião vendedor de flores num cruzamento de trânsito. Quantas sensações que ele experimenta, quantas sensações que nós experimentamos ao olhar e ao analisar aquela experiência. Então, aqui nós temos a natureza da angústia de uma forma narrativa. A angústia não existe no vácuo, ela é influenciada por um contexto psicológico e social. Avançando para a função da angústia. Então, a primeira estaria definição, aqui, função da angústia. A angústia funciona como um sinal de alerta, chamando a atenção para questões que precisam ser abordadas. É o vermelhinho que acende na nossa consciência, no nosso sentimento,
no nosso psicológico, na experiência das nossas emoções, é um vermelhinho que acende. Frequentemente, a angústia sinaliza necessidades emocionais ou psicológicas não atendidas. Sensação de alguém que está com fome, sensação de alguém que está com sede, sensação de alguém que não toma banho há 1 mês, 2, 3 meses, por falta de recursos, situação de um corpo debilitado porque não tem uma assistência médica. Frequentemente, a angústia sinaliza necessidades emocionais ou psicológicas não atendidas. Com relação a tipos de angústia, angústia realista. Resposta emocional direta a situações de ameaça objetiva, perigos físicos iminentes, crises financeiras, desafios profissionais significativos, situações climáticas que nós estamos vivendo aqui em Floripa nesses últimos tempos, e o Brasil todo está a viver igualmente. Angústia realista, perder casa, perder fogão, perder cama, perder comida, se deslocar para um alojamento, depender da roupa que é dada, da comida que é dada, da atenção que recebe. Angústia realista. Geralmente, a angústia realista é temporária. Ela diminui à medida que a ameaça é removida, o problema é resolvido. Se é uma questão física, se é uma questão econômica, se é um desastre da natureza, se é um acidente, uma perda total de bens. Angústia neurótica, um outro campo, caracterizada por ser desproporcional à ameaça ou problema real enfrentado. Medos irracionais, percepção distorcida da realidade. Eu citei como exemplo na abertura a síndrome do pânico. Diversas síndromes que acontece a partir da angústia neurótica. A angústia neurótica tem suas raízes em conflitos psíquicos internos, muitas vezes inconscientes. Reforçando a visão de Freud, experiências passadas não resolvidas, medos reprimidos ou traumas, na infância, na adolescência, mesmo na vida adulta. Experiências passadas não resolvidas, medos reprimidos, traumas. Durante alguns anos morei numa cidade próxima a São Paulo do interior, onde depois de uma viagem de férias, ao retorno, minha casa estava toda estourada em suas portas. Alguém entrou de madrugada e arrebentou todas as portas à procura de alguma coisa. Certamente era alguém drogado, certamente era alguém fora do contexto da realidade. E a experiência da visão dos filhos ao olhar a violência das portas quebradas gerou um pânico, gerou medo. Ainda que não estivesse no momento, mas a experiência do ambiente pela violência que recebeu amedrontou, atemorizou. Poderia se transformar num trauma. Avançando, tratamento psicológico, o manejo da angústia neurótica muitas vezes requer intervenção psicológica, terapia e aconselhamento. Bem, origem da angústia.
As teorias do desenvolvimento enfatizam a importância das experiências iniciais na vida e na formação da angústia. Por isso eu já dei um conselho, não, dei uma informação, uma dica. Entendo os pais vivos, entendo os cuidadores vivos, vale a pena um bate-papo, uma entrevista, uma conversa para buscar a experiência na infância, fatos, falas, conversas que experimentou de 0 a 6 a 7 anos. É muito bom isso. É muito bom, faz um bem enorme, psicologicamente, psiquicamente, sentimos mais fortalecidos e ressignificamos aquelas feridas abertas e não fechadas. A teoria do desenvolvimento sugere que a angústia pode ser reflexo de conflitos que não foram resolvidos. A resiliência desenvolvida durante a infância e a adolescência pode ajudar a trabalhar com a angústia. Por outro lado, eu preciso me dar conta como educar para a resiliência. Como educar para criar pessoas fortalecidas em suas convicções, para criar pessoas distantes de medos gerados por conflitos. Conflitos psíquicos. A angústia muitas vezes surge da repressão de desejos e necessidades, muitas vezes inaceitáveis ou tabus. Conflitos não resolvidos no passado continuam presentes. Olha o comportamento padrão, um comportamento que é repetitivo e a gente não se dá conta da explicação dele. Bom voltar às origens. Mecanismos de defesa, o que se destaca aqui é a repressão. É uma defesa mental automática para pensamentos, desejos ou experiências dolorosas. Existem pessoas, eu tenho, muito próximas a mim, que dizem: não fale de doença, não fale de remédio, não quero ouvir, não quero saber. Porque essa pessoa tem uma sensação de mal-estar. Essa pessoa certamente deve ter algum trauma, algum conflito não bem resolvido. Avançando. Pensamentos e desejos reprimidos podem se manifestar de maneiras indiretas, sonhos, lapsos, comportamentos inexplicáveis, situações difíceis. Outros mecanismos de defesa, a negação. Pessoas recusam a reconhecer a realidade diante de uma situação dolorosa. Muito comum. Repressão, relação intrínseca com a angústia. A repressão gera um estado de tensão interna diante de desejos e memórias inaceitáveis para o inconsciente. A angústia muitas vezes serve como indicativo de que há elementos reprimidos no inconsciente. Eu mesmo, na minha vida diária, muitas vezes particular e vida pública, me dou conta diariamente da angústia no olhar das pessoas, no comportamento das pessoas, na linguagem das pessoas, nas expressões emocionais das pessoas. Angústia, ela dá sinal. A pessoa pode se sentir angustiada sem entender a origem desses sentimentos. Está escondida no inconsciente, mas ela sente um mal-estar na perspectiva do psíquico, do psicológico.
consequências da repressão, a repressão contínua pode conduzir a distúrbios psicológicos, incluindo depressão, ansiedade e transtornos somáticos. O ser humano é uma criatura muito frágil. Por isso que nós dissemos, experiências de angústias muitas vezes podem ser a ponta do iceberg. É bom estarmos atentos quando nós experimentarmos essa sensação. Diante dessa sensação, procurar ajuda. Avançando, a repressão pode levar a uma sensação contínua de insatisfação ou vazio. A repressão é silenciosa, a gente não se dá conta dela. Muitas vezes a gente não se dá conta. Ao longo prazo, a repressão pode levar a problemas com a identidade e a autenticidade. Nós vamos perdendo as verdadeiras emoções e desejos e começamos a viver de uma forma desalinhada. Com relação à psicopatologia, podemos falar das neuroses transferenciais. Elas se caracterizam pela repetição de padrões de comportamento e reações emocionais em diferentes relações interpessoais. Quando nós convivemos, no meu caso, quando eu convivo muito tempo em um grupo de trabalho, ou em uma comunidade, em um grupo de pessoas, em uma comunidade docente, com facilidade eu me dou conta das neuroses transferenciais. Algumas pessoas, alguns profissionais mantêm um padrão de comportamento que chama a atenção pela qualidade das relações emocionais. A angústia nas neuroses transferenciais é frequentemente desencadeada em situações relacionais, no dia a dia. Neuroses narcísicas, essa primeira, então, nós estamos a falar da neurose transferencial. Com relação às neuroses narcísicas, a angústia é centralizada no eu. Preocupação com a autoimagem, de uma maneira doentia. Tratamento da neurose narcísica se foca na autoimagem distorcida. Necessidade de validar, de desenvolver uma maior empatia e compreensão dos outros. Observem que na experiência comunitária, na experiência de um grupo de trabalho, de um grupo de empresa, de um grupo de estudo, de um grupo de universitários, de um grupo de uma tradição religiosa, observe a necessidade muitas vezes do púlpito, a necessidade do palco, a necessidade dos holofotes. Durante muitos anos, observei em trabalhos sociais muitas pessoas que ali estavam, mas em nome de um narcisismo do que em nome de uma boa causa. Isso acontece em obras sociais, acontece nas comunidades, com suas tradições religiosas. Isso acontece onde existe o ser humano. Abordagem terapêutica. A conscientização é crucial no tratamento da angústia. É importante que o indivíduo reconheça e compreenda as origens de seus sentimentos. Portanto, aquela experiência que nós fazemos sempre de autoanálise sempre ajuda nessa perspectiva. Parte do processo terapêutico é ajudar a integrar as experiências de vida de uma maneira que faça sentido. Por isso aquela expressão sempre
renovada e repetida. O psicanalista é aquele contador de histórias. Nós somos contadores de histórias. Quando nós contamos histórias, nós ressignificamos, nós conectamos os pontos. Isso faz um bem enorme à saúde mental. A análise dos sonhos é uma técnica valiosa que também ajuda quando procuramos insights sobre o nosso inconsciente. Quando se torna consciente, nós começamos a trabalhar, reduzindo o nível da angústia. Evidentemente que, falando de psicanálise tem suas técnicas. Depois de Freud, o que nós temos? Muitos teóricos expandiram a psicanálise, desde Freud, a partir do seu ponto de partida. Com o avanço da neurociência, a compreensão da angústia passa por uma evolução e passa a considerar o papel dos processos neurobiológicos e químicos cerebrais. Novos tempos. Teóricos depois de Freud reconhecem a importância do ambiente da cultura na formação da angústia. Enquanto Freud se concentrava no inconsciente, se concentrava na faixa de 0 a 6, 7 anos, se concentrava na repressão, se concentrava nos traumas, nós tivemos um alargamento dessa visão. As técnicas terapêuticas também evoluíram para além de Freud. O legado de Freud foi integrado a outras áreas da psicologia, como nós já falamos, psicologia do desenvolvimento, muitos psicólogos, psiquiatras entraram nessa área, a psicologia social. Eu comentava outro dia de outras áreas, neurociência. Vamos avançar um pouquinho. Teorias modernas, já comentamos, TCC, terapia cognitivo comportamental, tem uma abordagem estruturada para trabalhar a angústia e procura concentrar nos padrões de pensamento para mudar os comportamentos não funcionais. A psicologia humanista valoriza a experiência subjetiva e o potencial de crescimento, centrada na pessoa, na Gestalt, trabalha de uma maneira empática e holística. Mindfulness, integração da Mindfulness na terapia, foca na conscientização e aceitação do momento presente. A psicologia positiva, com seu foco no desenvolvimento das forças e virtudes. E diferentes abordagens, teorias modernas, que têm e que se caracteriza pela integração de diferentes abordagens terapêuticas. Esse é o material, uma síntese do esquema, da estrutura do nosso mapa mental. Leiam com calma, releiam. O interessante é que vocês dominem bem o conceito de angústia, a natureza da angústia, os tipos de angústia, porque os passos que serão dados depois já colocarão vocês no nível de aprendizagem médio e avançado. Combinados? Vamos mudar o bloco. Nesse bloco nós temos aqui o texto que tem referência como texto base, texto oficial para o nosso trabalho. Vou procurar depois no blog para acrescentar como anexo, mas aqui está esse texto já para uma leitura dirigida. Só chamar a atenção para os destaques. Aqui nós começamos a falar de Freud e Lacan. Não precisa dar muita importância a Lacan aqui agora. Quem tem pré-requisitos para se deixar provocar por Lacan, que leia Lacan, mas concentre-se principalmente em Freud. Então, Freud, como ele entende a angústia, na perspectiva de afetos recalcados. Lacan vai enfatizar a angústia numa outra perspectiva,
vai abrir, vai alargar para além do recalque. Lacan alarga para as desordens e desencontros. A angústia é vista como um afeto que se encontra à deriva. Não queremos aprofundar agora Lacan, vamos avançar um pouquinho. Angústia em Freud. Então, esse texto aqui é interessante. Quando se fala de angústia, vai se falar do afeto recalcado. Você imagina que você adora uma pessoa e aquela pessoa de repente se nega a uma relação afetiva contigo. Você fica frustrado. Numa experiência amorosa, de paixão, você se entrega para alguém e alguém se torna indiferente. Ou você se entrega para alguém, experimenta e de repente alguém te abandona. Então, em sua perspectiva, Freud entende a angústia como um afeto recalcado de desejos e impulsos inconscientes. Freud vai destacar a angústia de castração. Essa angústia está ligada ao complexo de Édipo. Em resumo, a angústia é um afeto que surge como resultado do conflito entre desejos inconscientes e as defesas do indivíduo. É nessa perspectiva que depois teremos um avanço para uma aprendizagem intermediária e uma aprendizagem avançada. Aqui, comparação de Lacan e Freud, ficaremos com Freud. Angústia como afeto resultante do recalque, enfatiza a angústia de castração e relacionar a angústia com o complexo de Édipo. Aqui vai falar de Lacan, não é o caso. Lacan também não é o caso. Freud, angústia como afeto resultante do recalque, destaque a angústia de castração com paradigma. O perfil podemos aprofundar. Conclusão: ao explorarmos as perspectivas de Freud sobre a angústia, percebemos a riqueza e a complexidade dessa questão dentro da psicanálise. Tanto Lacan quanto Freud oferecem insights valiosos. Nesse texto, deem e valorizem mais a perspectiva freudiana. Ok? Vamos mudar o bloco. Estamos aqui diante das questões básicas, tiradas do texto principal. Aquele bate-bola entre perguntas e respostas. A visão de Freud com relação à angústia. E depois a visão de Lacan. Freud destaca a angústia de castração como paradigma, já comentamos um pouco. E aqui nós temos uma indicação de bibliografias. Eu diria para vocês, as três se encontram no nível intermediário e nível complexo. Então, se vocês entenderem que não é o caso, vamos ver se eu consigo abrir uma. O afeto, angústia em Freud e em Lacan. São textos já de complexão, de complexidade intermediária e avançada. Para que vocês tenham uma ideia o que é colocar angústia numa outra lente de leitura. Não é o caso da realização. Os três textos estão nessa perspectiva, apenas para conhecimento de vocês. Vamos mudar o bloco. Neste bloco nós estamos naquele material dos limites e possibilidades, sempre a visão de Freud no que apresenta de valor e no que precisa ser repensado, que é em relação a crítica e benefícios. Vamos ler o primeiro e o último, depois com o tempo vocês trabalham os outros. Fundamentação da angústia em conflitos inconscientes. Então, quais são os limites? A teoria de Freud, ao focar excessivamente nos conflitos inconscientes, pode desconsiderar fatores externos e contextuais, que é a fragilidade da teoria, que contribui para a angústia. Isso pode levar a uma visão limitada, centrada apenas no indivíduo. O que ela pode nos oferecer de benefícios? Por outro lado, essa abordagem freudiana oferece um valioso insight sobre como experiências passadas, especialmente na infância, podem moldar nossas respostas emocionais. Isso é muito bom, útil em terapia para descobrir as raízes profundas da angústia.
E aí vamos à mesma coisa, a importância dos sonhos e simbolismo, sexualidade como foco central, mecanismos de defesa, desenvolvimento infantil e angústia, o conceito de transferência, o inconsciente, repressão e angústia, fases do desenvolvimento psicossexual, universalidade e contexto cultural, vamos ao último, universalidade e contexto cultural. Quais são as limitações, as fragilidades? Algumas das ideias de Freud são criticadas por refletirem os valores e o contexto cultural de Viena, no século XIX, não sendo necessariamente aplicáveis aos contextos de hoje, culturais diversos. Com relação ao ganho, os benefícios, por outro lado, a abordagem de Freud para a psicanálise abre caminho para explorar como a cultura e a sociedade influenciam a psique individual, incentivando a um diálogo entre a psicologia e as ciências sociais. É um material muito interessante. Depois, no silêncio do seu ambiente de trabalho, leia, releia, revisite com calma, faça suas considerações. Mudando o bloco, neste bloco nós temos aqui um instrumental de estudo, reflexão sobre a influência da teoria freudiana da angústia nas produções culturais e artísticas, a presença. Então, nós temos no cinema Hitchcock e o suspense psicológico. Aqui nós temos duas obras, Psicose e Vertigo, Hitchcock, trabalha a angústia. Literatura, Dostoiévski, em Crime e Castigo, trabalha a angústia. Na arte moderna, surrealismo, nós já temos o Salvador Dalí que nos acompanha, a persistência da memória, que nós já fizemos trabalho e nos deixamos provocar por essa obra. No teatro, obra de Tennessee Williams, um bonde chamado Desejo, já citamos e já provoquei a vocês que façam uma visita. Na música comentamos já Leonard Cohen, canções como Hallelujah, passa a ideia de desejos reprimidos, essa luta. Na fotografia comentamos Diane Arbus, também com suas fotografias. Na escultura nós comentamos aqui, novamente volta Louise Bourgeois, representando formas humanas distorcidas. Psicologia e cinema, O Silêncio dos Inocentes. Arquitetura, certos espaços, como desenhados por Frank Lloyd Wright, podem ser interpretados como reflexo do interior humano, vale a pena. Na moda, Alexander McQueen, temas de angústia e psicologia em suas coleções. Interessante observar, né? A teoria freudiana, o conceito de angústia presente, influenciando as produções culturais e artísticas. Vamos mudar o bloco. Neste último bloco, nós temos, já o nosso tempo também foi-se embora, vamos fechar para não esticar demais, exercícios. Vamos ao primeiro e ao último, que podem nos ajudar na nossa experiência de angústia. A angústia não é para alguns privilegiados, todos nós experimentamos a sensação de angústia. Então, 2 exercícios e sempre o exemplo. Primeiro exercício. Liste 5 situações recentes que desencadearam sua angústia. Reflita sobre o que essas situações têm em comum. Exercício 2. Mantenha um diário de angústia por uma semana, anotando quando elas surgem e o que estava acontecendo no momento. Interessante. Por exemplo, notei que minha angústia surge principalmente em reuniões de trabalho, especialmente quando sou solicitado a falar em público. Um exemplo interessante. Perfeito? Vamos ao último, depois vamos falar explorando relações passadas e presentes, confrontando medos e inseguranças, compreendendo a raiz da angústia, avaliando mecanismos de defesa, relacionando angústia e autoestima, angústia e relacionamentos interpessoais, conexão corpo e mente, angústia e projeção futura, desenvolvendo resiliência emocional. Primeiro, reflita sobre uma situação passada em que você superou a angústia e o que aprendeu com ela.
Exemplo, após superar uma separação dolorosa, aprendi que a escrita e o apoio de amigos são essenciais para a minha recuperação emocional. Um pacote de exercícios vale a pena se deixar provocar. Tenha e faça um bom trabalho com ele. Vamos então para a nossa conclusão. Pessoal, então com esse vídeo aula, com o nosso tema da angústia, nós fomos iniciados na teoria psicanalística freudiana angústia. Observem bem os elementos, os conceitos, observem os fundamentos. Esta é a primeira provocação, o lugar da angústia na visão freudiana. Todos nós experimentamos. Importante é terminar com essa mensagem. O ser humano é um ser muito delicado. Muitas vezes não nos damos conta do nosso calcanhar de Aquiles. Nosso calcanhar de Aquiles é aquela fraqueza que nós temos, que quando aparece, toma conta do nosso corpo. Nós chamamos essa experiência de angústia. Por isso, um dos primeiros exercícios que eu informei a vocês é aquele exercício diário de alimentar a autoestima. Não deixe a autoestima abaixar, mas é importante alimentar. Quando você desperta, 5 minutinhos. Repasse o seu dia, projete o seu dia, faça a sua agenda e trabalhe de forma afirmativa. Pensamentos positivos. Tudo dará certo. Mentalize. Postura afirmativa. Ao final do dia, pode ser no momento do sono, a hora que você está relaxado em sua cama para dormir, repasse o seu dia. Repasse, recupere as situações de conflito, ressignifique os desencontros e alimente a sua autoestima. Um combate feroz contra as sementes de angústia. Bom trabalho, bom estudo, vamos em frente.